Olá, alunos! Meu nome é Thiago Bueno de Moraes e o objetivo dessa aula é nós revisarmos os conceitos fundamentais para a nossa disciplina de Química Geral. Bom, na Química, o nosso objetivo é estudar a matéria e as transformações que ocorrem na matéria, certo? E para estudar isso, nós precisamos começar definindo as propriedades da matéria, certo? Então, um objeto qualquer do nosso dia a dia, né? Qualquer objeto que você imaginar, o que ele tem? Ele tem algumas propriedades, como, por exemplo, uma determinada massa, certo? Esse objeto, ele ocupa um certo volume no espaço, né? Então, ele tem uma propriedade que a gente chama de volume, né? Para esse mesmo objeto, né, uma substância, a gente pode definir qual é a densidade dela, que é definido pela sua massa, pelo valor do seu volume, né? Essa substância, a gente pode determinar qual é a sua temperatura de fusão, qual a sua temperatura de ebulição e assim por diante, né? Então, percebam aqui que nós temos dois tipos de propriedades que a gente pode classificar, que são as propriedades que nós chamamos de extensivas, né? São propriedades que dependem da quantidade de matéria que nós temos, né? Então, quanto mais daquela substância, maior vai ser o volume, maior vai ser o volume, né? Então, essas propriedades aqui são extensivas, elas dependem da quantidade de matéria que nós temos. E existem outras propriedades, como essas daqui, que são propriedades intensivas. Ou seja, elas não dependem da quantidade de matéria daquela substância, né? A densidade de uma determinada substância é um valor fixo, né? A temperatura de fusão de uma substância pura, a temperatura de ebulição, correto? Então, são propriedades intensivas, né? Então, já separamos esses dois grupos. Tudo bem. Então, no estudo, né, dos materiais, né, da matéria, a primeira coisa que percebe é que existem os estados físicos. Os estados físicos da matéria, quais são os principais? O sólido, os líquidos e o estado gasoso, correto? E a gente nota que a matéria em si, ela pode sofrer transformações, né, mudanças de um estado físico para outro. E cada um desses processos, né, a gente dá um nome e apresenta determinadas características, né? Por exemplo, um material vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição, um ponto de a ocorrência de uma sublimação e assim por diante. Então, o estado físico da matéria pode mudar, né? Então, a matéria está sofrendo uma transformação, certo? Que é o que a gente falou, que é o objetivo da química, né? A gente estudar a matéria e as suas transformações. Mas aqui é importante a gente, então, separar novamente em dois grupos, que são as transformações físicas e as transformações químicas da matéria, né? São dois processos diferentes. O que é um processo onde ocorre uma transformação física? É quando a gente muda propriedades físicas de uma substância, de um material, né? Por exemplo, quando a gente muda o formato, né? Pega um objeto metálico de uma forma aleatória e você molda ele no formato de uma faca, né? Você fez uma transformação física. Quando você muda o estado, né, o estado físico de uma substância, do sólido para líquido, você está realizando também uma transformação física naquele material, não uma transformação química.
né? O que são as transformações químicas? É quando você realmente muda a estrutura química daquele sistema, né? O que são evidências de que a gente tem uma transformação química ocorrendo em algum processo? Então, você tem algumas evidências, como, por exemplo, se ocorrer uma mudança de cor, né, no seu sistema. Ou se, por exemplo, o seu sistema estiver liberando liberação de gás, né? Pode ser uma indicação de uma transformação química, né? Ou se estiver liberando calor, absorvendo calor, né? Envolvendo processo que envolve transferência de energia. Ou ainda, se você tiver, por exemplo, tendo a formação de um precipitado no seu sistema, provavelmente você está tendo uma mudança química, né, na estrutura química dos seus componentes, tá? Bom, então, as substâncias, pessoal, vamos vir aqui em cima na louça. Do que elas são compostas, né? Nós temos os elementos químicos. Lá na nossa tabela periódica, certo? Então, um elemento químico, né, vocês devem lembrar, o hidrogênio, nitrogênio, o oxigênio, né, o carbono, enxofre, ferro e assim por diante. São os elementos químicos que a gente tem na tabela periódica. Tá, então, o que ocorre? A combinação desses elementos químicos vão formar para a gente as substâncias químicas, que podem ser compostas ou simples, né? O que é uma substância química simples? Simples é quando ela só é composta por um único tipo de elemento químico, né? Como, por exemplo, o H2, gasoso, né? O nitrogênio 2, que a gente encontra aqui na nossa atmosfera, gasoso, né? O oxigênio, a molécula do oxigênio, O2, né? Outros exemplos que a gente tem, a grafita, aqui a minha tela subiu, que é feito de uma rede de carbono, né? O grafite é feito apenas com átomos de carbono, né? Ele tem uma determinada estrutura, certo? Que é diferente, por exemplo, do diamante, que também é feito apenas por átomos de carbono, mas apresenta uma estrutura, né? Que eu estou desenhando um diamante para vocês verem. O que muda entre o grafite e o diamante? Ambos são feitos apenas por átomos de carbono. Porém, a estrutura, a ligação em que a forma como que os átomos estão ligados é diferente, levando a propriedades físicas diferentes nesses materiais, tá? São substâncias que a gente chama de alotrópicas, certo? Para o carbono, a gente tem vários exemplos interessantes, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos nanotubos de carbono, né? Já deve ter ouvido falar do fulereno, que são aquelas nanosferas de carbono, né? Tem um formato hexagonal, todos com átomos de carbono interligados. Inclusive, a gente tem uma escultura enorme dessa na frente do ISEX, aqui na UFMG. Né? Então, são todas formas alotrópicas do carbono. Tá? São substâncias simples, todas essas, concorda? Porque a molécula do H2 só tem hidrogênios.
Do N2 só tem nitrogênio, do O2 só tem oxigênio, essas daqui do carbono só tem carbono, entre vários outros exemplos. Tá? Então, substâncias químicas simples. E substâncias químicas compostas? Como o próprio nome diz, elas são compostas, ou seja, elas têm mais de um elemento químico diferente na sua composição, né? Como a molécula da água, por exemplo. Você tem hidrogênios e você tem oxigênios ligados nesse sistema, tá? Vamos lá, o CO2, né? Gasoso, é um composto, né? Uma substância composta. O CO, né? Gasoso também. A glicose, C6H12O6, né? Uma substância composta, né? Quem mais a gente pode citar aqui? A ferrugem, Fe2O3, no estado sólido, certo? São exemplos de substâncias compostas. Muito bem. Bom, vamos revisar agora, então, a questão dos algarismos significativos. O que são eles, né? Vamos pensar na seguinte situação. Você tem um objeto, né, uma substância aqui, e você quer determinar a densidade, né, desse material. Tá? O que você faz? Você vai numa balança e mede a massa, né? Porque a densidade é igual a massa dividida pelo volume do objeto, correto? Então você vai numa balança que vai ter uma certa precisão na sua medida e vamos supor que você mediu 48,473 gramas. Né? Então, a sua balança ela tem uma certa incerteza e essa incerteza se estabelece nessa última casa, né, mais à direita no seu número. Tá? Tudo bem. Então, você vai lá também e mede o volume desse seu material. Vamos supor que você mediu o volume 6,45 ml. Tá? Foi o que você mediu. Bom, a incerteza agora no volume está aqui, na última casa, né? Mais à direita, no 5. Tudo bem. Então, você faz essa divisão na sua calculadora científica, né? Ó, vocês podem ver aqui, eu estou com uma calculadora científica e faço 48,743 dividido por 6,45. Olha só o resultado. Né? Se vocês verem, dá um número enorme. Né? Densidade igual 7,55705426636 gramas por ml. Esse é o valor da densidade que a gente obteve. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é quantas dessas casas são significativas, né? Quantos desses algarismos são significativos para a gente representar esse resultado? Vocês acham que é correto apresentar todos esses números aqui? Será que faz sentido? Então, o que a gente estabelece, pessoal, é que a sua medida, né, o que você mediu, que tem menor incerteza, vocês estão vendo aqui que a incerteza do volume tem duas casas depois da vírgula, e a incerteza da sua medida da massa tem 3 casas. Quer dizer, a medida de massa tem uma incerteza menor, certo? A incerteza do volume é maior, está aqui na segunda casa depois da vírgula. Né? Então, você vai se referenciar baseado na sua pior medida, né? Porque
Não adianta você achar que você tem precisão na terceira casa, sendo que na questão do volume você não tem a precisão aqui na terceira casa, né? Ou seja, a regra é que você considera as duas casas depois da vírgula, porque a sua medida de volume é a mais imprecisa, tá? Que tem maior incerteza. Então, basicamente, eu estou falando isso. Você vai considerar 7,55, né? Só duas casas depois da vírgula, que é a medida mais incerta. Aí aqui tem uma questão de arredondamento, né? Que é, você está vendo que a terceira casa é um 7, é maior do que 5, né? Quando essa terceira casa é maior do que 5, você pode fazer isso aqui, subir o 5 para 6, né? Então, esse fica o valor correto, né? A resposta correta para você representar o valor da densidade que você obteve, com uma incerteza aqui neste algarismo 6, tá bom? 7,76 gramas por ml. Vou fazer um exemplo mais complicado, que é a situação do cálculo de pH, né? Se vocês lembrarem pela definição, pH é menos o log da concentração de íons H+, de uma solução, né? Então, suponha que a sua solução, você determinou a concentração de íons H+, e o valor foi de 1,83 vezes 10 a menos 3 mol por litro, né? Ou seja, o que você tem é 0,00183 mol por litro, né? Tá. Então, quantos algarismos significativos aqui você tem nessa representação, né? São 3 algarismos significativos, certo? Bom, então, calcula o pH. Pega a sua calculadora, né? Faz aí para você ver. Faz log dessa concentração de íons H+. Log, abre parênteses, 1,83, 10 elevado a menos 3, fecha os parênteses. Está aqui, pH obtido, 2,7375489,1, né? pH não tem unidade, todo esse valor aqui. Aí, quais são os algarismos, com quantos algarismos significativos eu devo apresentar esse resultado, por exemplo, num relatório? Na questão do pH, pessoal, você tem que considerar as casas decimais, né? Que é o seguinte, são as casas depois da vírgula, né? Toma cuidado para não confundir o que são algarismos significativos, né, com casas decimais. Casas decimais são quantos números você tem aqui, os números que você tem depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, né, e assim vai. Algarismos significativos é o todo. Por exemplo, aqui, né, 1,83, eu tenho 3 algarismos significativos nessa medida. Então, a regra aqui para o caso do log é que o número de casas decimais que você tem que ter depois da vírgula na sua resposta final tem que ser o número de algarismos significativos que você tinha na medida. Ou seja, se você tem 3 algarismos significativos aqui, né, no 1,83, o seu pH tem que ser 2, né? Agora vamos ver, tem que ter 3 casas decimais, porque tinha 3 algarismos significativos. 7, 3, 7. Né? Como, aí você verifica, o último aqui era o número 5, que é maior do que 5, né? Você faz aquilo que eu falo, que é aumentar o anterior. Passa esse daqui para 8. Então, essa é a resposta final do seu cálculo de pH. Você considera 3 casas decimais, porque você tinha 3 algarismos significativos no valor da sua medida. Bom? Por fim, né, só para dar alguns exemplos, então, para não ficar dúvida,
845. Quantos algarismos significativos tem? Né? Vai pensando aí. 1,234. 606. 4.501. Né? 3,04. Então, vamos ver. 845 tem 3 algarismos significativos. 1,234 são 4 algarismos significativos. 606, 3 algarismos significativos. 4.501, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 algarismos significativos. 3,04, né? Você tem 3 algarismos significativos. E esse último caso aqui, ó, 3,050, quase igual ao último. Quantos algarismos significativos você tem? 1, 2, 3, 4, porque o zero aqui também é significativo nessa medida, tá? Vamos colocar aqui do lado, ó, casas decimais, né, para você não confundir. Quantas casas decimais tem no primeiro número aqui? Né? 0, porque você não tem casas depois da vírgula, né? Esse caso aqui, 1, 2, 3, tem 3 casas decimais. Esse aqui, 0. Essa daqui, 0. 3,04, 2 casas decimais. 3,050, 3 casas decimais. Tá bom? Era isso, então, dessa parte. Assim, então, vamos rever agora os modelos atômicos. Certo? A gente começa lembrando do modelo de Dalton, lá do século XIX. Né? Então, baseado numa série de evidências que foram sendo acumuladas ao longo dos séculos, né? A lei da conservação das massas, de Lavoisier, a lei das proporções fixas, uma série de leis que foram sendo estabelecidas, Dalton conseguiu formular uma ideia para um modelo atomístico da matéria, né? Que é a ideia mais simples de os elementos químicos serem esferas maciças indestrutíveis, né? Então, por exemplo, o hidrogênio, ele imaginou como uma esfera maciça indestrutível, né? Você poderia representar isso dessa forma, né? O oxigênio, o elemento oxigênio, teria um tamanho diferente, ele poderia representar essa esfera maciça de outra forma, como essa daqui, e seria o oxigênio, né? E outros elementos, então, com tamanhos diferentes, mas todas esferas maciças de massa diferente, de volume diferente, né? E a combinação dos elementos era o que acontecia nas reações químicas. Então, ele passou a compreender as reações químicas, as transformações químicas, como o rearranjo, né, da combinação desses elementos. Então, aqui você rearranjava esses elementos químicos juntos de uma forma, né? Você poderia ter outros arranjos que formavam, então, todos os compostos que a gente conhece, tá? Essa ideia baseada nas esferas maciças indestrutíveis de Dalton. Bom, então, depois de Dalton, a gente pode lembrar do modelo atômico de Thomson, né, que acaba descobrindo o elétron, né, como uma partícula que está em todos os elementos, né, todas as substâncias da natureza. E dessa forma ele descobriu que existia o elétron dentro da matéria, ou seja, por isso que a gente fala da ideia do pudim de passas,
né, uma matéria composta por cargas positivas e passa seria os elétrons distribuídos nessa matéria, né? Thomson percebeu que todos os elementos você poderia ejetar esses elétrons desses materiais, né? Ele percebeu isso fazendo os estudos com tubos de raios catódicos, né? Que eram tubos que tinham essa forma aqui, onde aqui nessa extremidade, né, você aplicava os raios catódicos, né, que são os elétrons, né, que ele vai acabar descobrindo no seu experimento. Você acelerava eles com uma determinada diferença de potencial aqui nessa região. Então, os elétrons, os raios catódicos eram ejetados. Aqui nessa outra região, ele aplicava campos elétricos, né, numa certa direção. Então, aqui eu estou representando o campo elétrico e aplicava perpendicular, né, na outra direção, campos magnéticos. De forma que quando os raios catódicos atravessam essa região, dependendo do valor, né, da intensidade que ele colocava de campo elétrico e da intensidade de campo magnético, esses raios catódicos, né, se defletiam, né, mudavam a sua trajetória por um determinado ângulo, né, mudando os valores dos campos elétricos e campos magnéticos, ele conseguia ejetar os raios catódicos em outra direção. Então, ajeitando os valores de campo elétrico e campo magnético, né, para ter uma trajetória linear aqui, que é a condição onde a força que a partícula é atraída pelo campo magnético para cima e a força que a partícula era atraída pelo campo elétrico para baixo, quando essas duas forças são iguais, né, ele conseguia calcular a relação carga-massa, né? No caso do elétron, a gente representa por E sobre M. E aqui é a carga do elétron e M, né, a massa do elétron. Então, foi esse valor que ele calculou, né, que foi o que demonstrou que o elétron era uma partícula que tinha uma determinada massa, que tinha uma determinada carga elétrica negativa, e de qualquer material que ele colocava aqui para ejeção, ele via que todas as substâncias emitiam esses raios catódicos, né, esses elétrons, de modo que possibilitou eles formularem esse modelo de pudim de passas, né? Ou seja, a ideia de que a matéria é composta por cargas positivas distribuídas como num pudim, né, uniformemente, e que os elétrons, que são partículas minúsculas, né, ainda menores, estariam distribuídas em toda essa massa, né, como passas num pudim, tá? Disso, então, a gente é levado ao modelo posterior elaborado por Rutherford, que foi baseado no seu experimento de Rutherford, né? Que ele tinha era um material radioativo aqui, que emitia partículas alfa, né? Lembre que a partícula alfa ela tem uma determinada massa e tem carga positiva, tá? Essas partículas alfas, então, eram incididas numa folha muito fina de ouro, né? E aqui em volta ele tinha uma tela fluorescente, né? Para observar onde reconstituiu as partículas alfas. Então, quando ele incidia as partículas alfas, quando elas chegavam aqui, a grande maioria atravessava essa folha de ouro sem grandes ângulos de desvio. E algumas poucas ricocheteavam assim, voltando até para trás, né, com um ângulo um pouco maior.
Analisando esse espalhamento, né, que as partículas alfas sofriam, Rutherford percebeu que ele deveria descrever os átomos como sendo um imenso espaço vazio, né, onde toda a carga positiva desses átomos estariam concentradas nos núcleos atômicos, né, seria aqui nessas regiões. Então, uma alta concentração de massa, né, e das cargas positivas aqui na região do núcleo atômico, e imensos espaços vazios, né, que estão representados aqui. De modo que fazia sentido com a grande quantidade de partículas alfas que passavam direto, né, com apenas um pequeno ângulo de desvio, né, conforme passava próximo do núcleo, sofriam um certo desvio, né, ou quando a partícula alfa conseguia colidir exatamente com o núcleo, voltava com um ângulo muito grande para trás aqui, né? Então, esse espalhamento das partículas foi o que fez ele perceber que a massa do elemento, né, estava concentrada numa região muito pequena do espaço, que ele chamou de núcleo atômico, e essa região aqui vazia, né, era a região onde estariam os elétrons, que são partículas minúsculas, né? Toda essa região aqui vazia, ele chama de eletrosfera, né? Então, esse é o modelo planetário, né, da compreensão do modelo atômico de Rutherford, tá? Essas ideias, então, de Dalton, de Bohr, de Rutherford, elas acabam sendo aprimoradas depois por Bohr e por todas as evidências, né, que vão sendo acumuladas e que dão início à mecânica quântica, né, para a compreensão da matéria. Tá? Isso tudo a gente vai discutir em detalhes ao longo da nossa disciplina, né? O objetivo até aqui era relembrar a vocês essas ideias básicas.